Olá, pessoal. A caricatura é a forma de representar algumas figuras usando o exagero das formas. Então, você analisa as feições, né, de alguém que você vai retratar e aí você precisa descobrir o que tem de pontos fortes ali para que você possa exagerar, tanto para mais quanto para menos. Então, como a caricatura é uma forma de exagero, eu resolvi montar essa série de série exagerado, né? Na verdade, bolando um nome aí, vocês podem sugerir depois um outro. Então, seria uma série dos exagerados, mostrar essas figuras que se destacaram na história da humanidade e mostrar de uma maneira que a gente possa fazer a união desses exageros, porque elas são exageradamente acima da média. Suas mentes são realmente brilhantes. Então, o exagero da caricatura é para realçar o exagero da capacidade dessas pessoas que contribuíram com a história da humanidade, que nos deram coisas importantes para que nós possamos aproveitar melhor o mundo em que vivemos. Então, vamos conhecer a primeira. Vamos então conhecer esta figura que será caricaturada agora nesse espaço. Eu vou dar as dicas também, mas as duas coisas são importantes. Perceber que na caricatura você tem o exagero de algumas formas. E não só o exagero, existem muitos tipos de caricaturas, inclusive aquelas que são mais simplificadas. Esta, inicialmente, nós vamos fazer traços bem mais simples, né? Basicamente linhas, ok? Então, as dicas dessa figura que nós estamos iniciando aqui, ela na verdade, foi um matemático, né, um matemático britânico que foi perseguido, né, por suas preferências pessoais. Uma das coisas que a gente não pode, eu acho que ninguém pode interferir, né? E alguns grupos costumam tecer opiniões, né, para aquelas coisas que são exclusivamente preferências individuais, né? E essa pessoa né, foi uma delas que sofreu por causa disso. Então observem que um desenho simplificado, né? A gente está marcando o que tem observando e marcando o que teria de mais simplificado e marcante na fisionomia da figura. Então a gente vai simplificando, mas ao mesmo tempo procurando qual é a forma que mais caracteriza aquela fisionomia, porque o importante na caricatura também é o reconhecimento de quem é. Agora tem uma coisa, se você não sabe quem é a pessoa, mesmo falando, evidentemente que não vai ser caricatura nem retrato que vai fazer com que você reconheça, né, de imediato, porque aí já é um outro problema que está envolvido aí. Então você precisa basicamente conhecer para depois reconhecer por meio do traço que se faz no exagero da caricatura ou num desenho realista ou até de uma pintura, seja o que for, né? Então aqui nós estamos vendo esta figura, né, que foi muito importante. Aliás, ela está sendo retratada neste momento porque essa pessoa é responsável por facilitar o mundo que nós estamos agora. Então hoje a educação, principalmente através das tecnologias, ela está podendo se comunicar e passar as aulas e fazer com que os alunos se interajam, né, nesse meio por causa dele também. Ele é um dos expoentes, né, nesse ponto. É uma das pessoas que propagou, né, que trabalhou, na verdade, para que essa realidade fosse modificada. E hoje ela é diferente da sua época. Então, importante saber quem foi essa pessoa, né? Ele nasceu na Inglaterra em 23 de junho de 1912. Então já faz um bom tempo, né? Um tempinho aí que ele fez parte desse nosso mundo. Então, outra dica que eu vou dar para esta figura é que ele foi um pioneiro da computação.
Ele é considerado o pai da ciência computacional e da inteligência artificial. Não é verdade? E muitos já com essas dicas já podem até saber, já podem dar um palpite de quem pode ser essa grande figura. Aos 15 anos, ele já resolvia problemas de matemática complexos, né? Ele já conseguia fazer cálculos sem ter estudado cálculos, né? Ele fazia esses cálculos sem ter estudado, e coisas complexas, não tão simples. Em 1931 foi quando ele se graduou, ele fez matemática e ele ganhou honras, né, honrarias. Ele fez a sua faculdade na Universidade de Cambridge. Eu vou dar o nome de uma máquina que ele inventou, né? Esse protótipo foi, na verdade, o que ele inventou. A máquina que ele inventou é o protótipo dos computadores modernos que hoje nós utilizamos, que eu utilizo, que você utiliza para poder ver o mundo que está, tudo que está acontecendo no mundo aí fora sem sair de casa. Em 1950, 1940, 1941, ele desenvolveu uma máquina que foi capaz de decifrar o Enigma. O Enigma era o código utilizado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Olha lá, já, essas dicas são praticamente importantes. Tem um bom filme, não é, que conta inclusive a vida dele. O nome do filme é O Jogo da Imitação. Quem assistia um filme muito legal, e ele não é parado, ele tem um dinamismo muito interessante, porque a vida desse camarada é de certa forma atribulada, ele é uma figura até, né, diferente, é um personagem diferente aí pra gente conhecer, muito legal. Então vou dar uma dica agora que vai fazer com que você realmente chegue, consiga saber, descobrir quem é essa figura importante que contribuiu muito para que os computadores hoje pudessem revolucionar e trazer com um pouco mais de conforto, né, e facilidade de comunicação. Ele inventou uma máquina chamada máquina de Turing. Será que nós já conseguimos identificar este grande nome? Porque a caricatura já está, né, sendo concluída. Nós já estamos aí na reta final para finalizar, porque eu nem vou colocar canetinha por enquanto. Essa primeira experiência nós vamos fazer assim, ó, simples, né? Só o lápis para mostrar a simplicidade que existe nas coisas. E ele está aí para representar a complexidade dos números das coisas. Olha o nome dele aí. Vou acabar e vou escrever então o nome do camarada. Viram? Então é isso mesmo. Essa grande figura foi o Alan Turing, que nasceu em 1912 e morreu em 1954.